Olha, imagine alguém que tem que percorrer 90 quilómetros para sair da sua aldeia para ir tratar um registro criminal na sede municipal, por exemplo. Alguém que tem que andar 100 quilómetros para ir tratar de um atestado de residência, por exemplo. Andar 100 quilómetros para isso. Imagine. Nós temos. Sim. Deixa falar, deixa falar. Chiplica, contenha ali. Contenha, já vai falar. Contenha. Vamos a isso, doutor Jaime. Dê-lhe o ponto de ordem para ver se eu continuo à vontade. Ele está com muito desejo de falar. Chiplica, o doutor Jaime diz que concede esse ponto de ordem. Sim. O maior problema das deslocações ou das distâncias são as vias de circulação inexistentes no país. Porque por hoje, olhando para aquilo que é o desenvolvimento dos Estados, esta questão dos meios de transporte, as vias de comunicação, já não são motivos para termos esse argumento de que as distâncias justificam a falta de prestação dos serviços. Portanto, se nós olharmos para um desenvolvimento de aproximação e olhando para as vias de comunicação, de transporte, obviamente que isso já não será problema. Era só essa questão que eu queria dizer ali. Doutor Jaime. Não, eu acho que, doutor Jaime, faz favor também de dizer se acha que é prioridade ou entre autarquias autarquias e divisão, qual para si é prioridade? Mas eu acho que a divisão política, respondendo aqui objetivamente, a divisão político-administrativa condiciona a materialização das autarquias locais. Para si, qual é a prioridade? Olha, eu julgo que não é uma questão de medir. Vou ser desempregado, depois vou lhe perguntar. Não é uma questão de desempregado. Eu julgo que não é uma questão de estabelecimento de prioridades, mas é a preparação de condições concretas que vão permitir que no momento que forem instituídas e concretizadas, elas se concretizem, passa a redundância, efetivamente com o menor constrangimento possível. É esse conselho que dá no partido? Olha, eu não costumo ser chamado para dar conselhos. Olha, mas o corpo quer desempregar, isso não é possível. E eu, enquanto cidadão atento, que leio as coisas. De alguém que está bastante atento aos fenómenos exatamente. políticos, sociais e económicos. Mas eu gostaria que mantivesse o seu raciocínio sobre a questão da criação de condições. Eu gostaria que desenvolvesse. Porque depois tem uma pergunta a seguir dentro desse exercício que estamos aqui a fazer. Exatamente. As autarquias locais, para representar aquele momento de autonomia, de independência a nível local, em que a população é chamada numa maior dimensão para definir o que quer, como pretende, chamada para melhor fiscalizar e poder punir a eficiência ou a ineficiência de quem eles transferem parte do poder para os representar e satisfazer as suas necessidades coletivas. Mas também existem condições indispensáveis para a sua materialização. A autarquia tem que ter, assim, com as devidas aspas, a infraestrutura onde vai funcionar o poder local e a infraestrutura onde vai funcionar o parlamento local. Grosso modo, os deputados locais não se vão reunir debaixo de uma árvore. Tens que ter um pequeno parlamento local, a assembleia local, nesse caso concreto. Estamos aqui a falar em miúdos para que possam nos perceber. E essas condições têm que existir. Se não tens essas com a criação desses municípios, também não haverá essa necessidade? Olha, há um elemento que é preciso prestar atenção. Se tudo funcionar conforme o calendário político apresentado o ano passado, a partir de dia 1 de janeiro de 2025, Angola terá dois momentos. Primeiro, o surgimento automático de mais duas províncias, o Zambeze, Kassai e outra que é do Quando, não é uma coisa assim. E depois há um processo gradual de elevação desses municípios, aliás, dessas comunas e distritos a municípios. Não ser
não será um processo automático em relação aos municípios. Alguns municípios, já tendo condições preparadas, essa leitura que faço, já tendo condições preparadas, algumas comunas, melhor, elas avançam já para municípios. Mas, doutor, mas não cai por terra esse argumento que está apresentado? Não cai por terra. Relativamente à questão da implementação das autarquias. Espera, eu só estou a tentar aqui trazer em miúdos sim. aquele que é o discurso muito técnico e com muito técnico que foi apresentado. Então, há dois momentos. Se pudermos olhar nisso, então o governo tem sido um mau comunicador. Não digo mau comunicador, é que repara para a dimensão das pessoas que estão a se comunicar conosco. Deixa-me acabar de explicar isso. Dionísio cresceu no Kazenga. Eu sei. Dionísio é meu vizinho em algum lugar. Eu conheço Dionísio. Repara, nós estamos aqui a fazer o exercício de rádio. E sabemos que temos ouvintes das mais diversas sensibilidades. E nós temos aqui dentro de nós também esta sensibilidade de procurar comunicar ao nível deles. O Dionísio é um tecnocrata e anda nisso há muito tempo. E às vezes esquece que tem que falar com pessoas lá. Mas o tecnocrata que veio do Kazenga não consegue baixar ao nível do Kazenga. Dionísio é um tecnocrata há muito tempo. E provavelmente não tem a nossa sensibilidade linguística, tá vendo? Não tem a nossa sensibilidade comunicacional. O que eu estou a tentar dizer é o seguinte, para continuar. Desculpa só, Jaime. Só queria aqui puxar. Não sei que é só uma sugestão de tipo de pensamento. Nós temos até agora 150 municípios, não é isso? Não, 164. 164. Agora passamos para 200 e? 300. Passamos para 300. Mais de 300 municípios. Vamos passar, ainda não passamos, vamos passar. Sim. Quer dizer, aquilo que está mais próximo de acontecer é isto. Reparem, digamos, esse detalhezito, né, que para a realização das autarquias, na estrutura que se estava, lembre-se que havia aquela discussão da gradualidade. Do famoso gradualismo, quer dizer, porque aí em Angola às vezes a oposição se basta que se a UNITA diz que é vermelho, o MPLA tem que dizer que é preto. Nós vamos essas estruturas, esses municípios que vão para essas comunas ou aldeias que vão passar para municípios, nessa altura vai se trabalhar em 2 anos para criar novas estruturas, novas infraestruturas, assim como sabe o coisa a dizer o Jaime está a dizer, vão criar parlamentos locais, administrações municipais, vão ser mesmo assim. Não. A lógica do Dr. Jaime é de que as autarquias exigem isso. Exigem sim. Não, vamos a esses municípios, porque assim, eu não vou só dizer que essa comuna passa para o município, também sem estruturas. E eu queria recordar aqui, o Bengo, quando passou para a província, continuou sanzala aquela brincadeira. Ok, então essa questão... Porque assim, nós estamos a falar de organismo de governo, né? De organismo de governo. Agora, eu queria passar uma comuna para município, não preciso de mudar nada, fica só uma questão de título. Claro que tem que mudar alguma coisa, ela tem que... Aqui a questão é que os municípios são um ente transitório, mas, e eles terão que ser preparados. Doutor Jaime, eu vou lhe fazer uma pergunta. Se olharmos para a experiência da divisão, por exemplo, das Lundas, aqui do Bengo e de outros municípios que foram surgindo, e aqui em Luanda, por exemplo, já ensaiamos várias fórmulas, concretamente relativamente ao número de municípios, os resultados são bastante tímidos, ou seja, os resultados acabaram por ser inverso à intenção que levou à alteração e à divisão dessas províncias. Não estamos a correr o risco de cometer o mesmo erro. Não estamos a demonstrar que nós não aprendemos com os nossos erros. São decisões tomadas em circunstâncias completamente diferentes. Estávamos num momento de guerra e haviam também determinadas nuances influenciadas por aquelas circunstâncias que levaram à divisão que nós temos atualmente. No momento de paz, os objetivos da nova divisão político-administrativa são completamente diferentes, são realidades e portanto, os resultados, as experiências até pode contar, mas os resultados não são aqueles que se pretendem por exemplo, agora. Se olharmos para as duas províncias que... Permita-me só uma intervenção rápida, sim. Horácio. Eu acredito que nós precisamos aqui no nosso debate, não é isso? Distinguir o aspecto ideal e acadêmico, ok? Vamos começar a fazer isso. E aquilo que é a realidade.
Porque eu acredito que aí nós estamos a nos perder nos aspectos acadêmicos, ideais, sem olhar para os fatos reais, sem ter em conta quais são esses fatos reais que nós não estamos a ter em consideração e que devem ser relevados nessa avaliação que estamos a fazer? Você, portanto, tem uma sociedade miserável, analfabeta. Você não tem um modelo implementado que funcionou. Ok? Você não tem boa governação. Essa realidade fantasiada que vai surgir lá quando Cubango e Mochico vai sair assim de repente, vai ser a única coisa que vai funcionar. Se não está funcionando, você não tem governo praticamente em Angola. Eu não sei se me explico, não é isso? Porque uma coisa é o ideal, o acadêmico, outra coisa é falarmos da realidade. Temos algum exemplo de boa governação? O pior é, você não permite liberdade de expressão, liberdade de imprensa, que são valores intrínsecos à vida humana, portanto, direitos humanos essenciais. Você não tem uma imprensa pública destinada ao interesse público. Mas ali seria uma oportunidade, seria uma oportunidade a misturar os assuntos, tá vendo? Vamos procurar não desviarmos da nossa finalidade. Chiplica, eu vou esse é um assunto que não se esgota. É o seguinte, há coisas nesse país que mas conclua mesmo, fazer um esforço de estar concentrado. Conclua.